Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à mensagem de ontem. Está lá no livro de 2 Pedro, na Epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, né? Mas nós vamos dar continuidade hoje a partir do versículo 5. Falávamos ontem sobre o poder de Deus que transforma as pessoas e que promove nelas uma transformação tal que faz com que elas sejam coparticipantes da natureza divina. E que também nos dá a condição de nós conhecermos a Deus de uma maneira mais ampla, mais profunda e não só pelas metades, tá certo? E esse poder e essa transformação é que nos livra da corrupção e das paixões desse mundo, o que destrói a natureza do homem, né? Porque por isso nós vemos tantas catástrofes aí e tantos problemas sociais e culturais, tá certo? Vamos lá, o versículo 5 diz assim, ó: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Moral da história, ele está dizendo que nós não podemos ser pessoas rasas, pessoas superficiais. Está falando de pessoas e de essência aprofundada, de cristãos legítimos, verdadeiros e profundos. Tá certo? Eu vou repetir para você aqui para ficar melhor. Como eu disse, é um texto um pouco complexo, porque você tem que entender. A palavra de Deus você tem que compreender, pedir a Deus essa habilidade para você poder compreender. Então nós estávamos falando ontem sobre o poder divino que exercido na pessoa que se aproxima dele, há uma transformação, de maneiras que ela conhece a Deus com mais profundidade, na sua plenitude, e que faz com que ela, então, exerça o cristianismo de uma forma mais profunda, de uma forma mais veemente, mais pura, de maneiras que isso livra a pessoa, então, das paixões e corrupções desse mundo, tá certo? Muito bem. Por isso mesmo, texto de hoje agora, por isso mesmo, tá na descrição aí, você pode acompanhar. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. O que é diligência? Diligência é esforço, dedicação. Tá certo? Toda a vossa diligência, então você tem que se esforçar, se dedicar. Reúne toda a sua dedicação, todo o seu esforço. Em quê? Tá aqui, ó. E associai com a vossa fé. Preste atenção agora nos detalhes, tá? Não é só fé. Não é só fé. A gente tem fé para nos comunicarmos com Deus, a nossa fé nos liga a Deus, mas nós estamos vivendo numa sociedade, nós estamos vivendo num mundo. Então é necessário associar essa fé de comunicação e de vida com Deus, é importante você associar a virtude. Por que é interessante entender isso? Porque o ser humano tem defeitos e virtudes. E eu acredito que nós temos muito mais defeitos do que virtudes. E se alguma virtude há, é porque Deus colocou. Nós desenvolvemos alguma virtude no relacionamento que temos com Deus. Não tem relacionamento com Deus? Então, querida, a virtude é ínfima. Nós temos muito mais defeitos. Então nós temos que associar a fé, não são os defeitos. Ah, a pessoa é muito legal, mas olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Ela tem fé, mas olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu? O comportamento dela, aí só consegue ver defeito, porque você só mostra defeito. Então nós temos que associar a nossa fé, a vida com Deus, à virtude. A virtude, sobretudo a virtude dele. Lembra que o que ele nos doa e nos proporciona é para a sua própria glória e virtude? Então, essas virtudes têm que ser associadas à fé, ok? Então, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Então você tem associado a sua fé à virtude, mas com a virtude também você tem que ter conhecimento. Você tem que saber do que você está falando.
Você não pode ir num lugar de culto, escutar tudo que está sendo falado ali e sair repetindo sem entender. E muitas vezes você entende mediante o viés daquele lugar. O ensinamento ali é tendencioso. Estão lhe passando a mente do líder, não a mente de Cristo. Então você começa a repetir palavras que vêm da mente de um sujeito. O Espírito Santo não está preso na cabeça de um homem. Entende? O Espírito Santo se move nas pessoas. Então o conhecimento com a virtude, então você tem a fé. Com a fé tem que ter a virtude. Com a virtude tem que ter o conhecimento. Busque esse conhecimento. Conhecimento do quê? De Deus, das coisas dele. Conhecimento, ok? Muito bem. Com o conhecimento, versículo 6, com o conhecimento, o domínio próprio. O fato de você ter o conhecimento, você tem que saber que isso não vem de você, vem de Deus. Você buscou? Busquei. Recebeu? Recebi, mas não é meu. Eu não posso ficar me achando. O conhecimento é dele. Domínio próprio. O que você está fazendo com o conhecimento que você está adquirindo? O que você está fazendo com a virtude que você está adquirindo? O que você está fazendo com a fé que você está adquirindo? Então você tem a fé associada à virtude, associada ao conhecimento, né? E o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança, insistência. Você insiste. Com a perseverança, a piedade. Lembra que nós falamos que a piedade, ela é a compaixão que nós temos com o sofrimento das pessoas. Nós temos compaixão, piedade é isso. Isso tudo tem que estar associado à fé. Então você vê que não é só fé. Não, eu tenho muita fé em Deus, mas não tem virtude, mas não tem, como é que fala aqui? O conhecimento do que está falando, só sai repetindo, não tem domínio próprio, sai esculhambando, chutando o pau da barraca, fala o que acha que tem que falar, e acha que isso aí é sinceridade, né? Não tem perseverança, tudo que começa não vai em frente, e não tem piedade, não tem compaixão do sofrimento das pessoas. Só pensa em si, o que eu estou sofrendo, o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Entende? Então, por isso que eu disse para você que esse texto aqui é um texto complexo. É um texto que traz ensinamento para a gente. É um texto que está chamando a nossa atenção. Está puxando aqui um cristão verdadeiro, legítimo, um cristão mais aprofundado. Não um que sai por aí levantando mão dizendo que a promessa, eu estou firme nas promessas. Pô, que acha que porque canta um hino que está tudo certo. Decorou os hinos e acha que o hino já é... Então, com a piedade, a fraternidade. Fraternidade é consideração de amor, amor de irmão. Fraternidade, fraternal, amigos, pessoas. Com a fraternidade, o amor. Então você vê quantas coisas devem estar associadas à nossa fé. Isso aqui é ensinamento, gente. Por que eu preciso dessas coisas? Porque eu vivo no mundo, eu não vivo no reino dos céus ainda. A gente ainda não dormiu no pó da terra e ressuscitou para a vida eterna. Quando isso acontecer, tudo bem. Mas agora é necessário estar associado à nossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança e com a perseverança a piedade. Ok? E com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Agora, preste atenção. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando... Esse é Deus, né? Não é só existir, ainda tem que aumentar. Essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê que tem pessoas que falam de Deus com propriedade, falam de Cristo com propriedade. Eles falam sem titubear, e não é porque decorou não, você vê na vida. Você vê que na vida daquele sujeito está associado tudo aquilo que está escrito ali. Está associado o conhecimento, está associado o domínio próprio, está associado a perseverança, está associado a virtude, está associado ali a fraternidade, a piedade, o amor, está associado ali, está fechado ali o pacote ali, entende? É um cristão legítimo. É assim que você vai conhecer os verdadeiros e os que não são verdadeiros.
Os que só ficam igual taquara rachada aí, falando, né? Os que são igual carroça vazia, já viu carroça vazia? Só faz barulho, só fica fazendo barulho, né? Gritaria, mas se você olhar ali, tá faltando, né? Então está escrito, porque por estas coisas, existindo em vós e aumentando, fazem com que não sejais inativos. Você não é uma pessoa infrutífera, você não é uma pessoa inativa, você não é uma pessoa rasa, você não é uma pessoa superficial, você é uma pessoa que realmente tem ali o pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Não é assim que a gente quer ser? Muito bem. Amanhã nós vamos falar, dar continuidade sobre isso. Medita nisso que nós falamos hoje. Amanhã nós vamos falar que isso compromete, inclusive, a nossa salvação. Isso tem a ver com a nossa salvação. Quando a gente dormir no pó da terra, quando a gente acordar do outro lado lá e ressuscitar para a prestação de contas, e aí, a sua fé, ela é uma fé que está associada às virtudes? Ou você só era fé? Bom, amanhã a gente fala sobre isso, tá certo? Amanhã nós vamos falar, vou dar uma pincelada aqui para você. Pois aquele que estas coisas estão presentes, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Amanhã a gente vai falar sobre isso, tá bom? Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like se você achar que deve, tá bom? Forte abraço, até amanhã.